Bom dia a todas e todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite feito pelo professor Nicolas Floriani, representando a organização e a coordenação do 6º Congresso de Cultura e Educação para a Integração da América Latina, 6º CEPIAL. Dizer que é uma satisfação muito grande e uma honra poder estar participando dessa mesa, especialmente, cujo título é Vidas em Movimento, Processos Migratórios, Direitos Humanos e Fronteira. Agradecer a parceria dos colegas da mesa, professor Henrique Coraza, professora Natália Chudik, professor Alex Munguia, professora Gisele dos Santos e o professor Felipe Bueno Amaral, na condição de coordenador dessa mesa. Dizer que a minha participação tem como título a permeabilidade Brasil-Paraguai, aspectos transfronteiriços. É uma oportunidade a participação dessa mesa para que nós possamos, evidentemente, compartilhar nossas experiências, nossos conhecimentos, como também, do meu ponto de vista, é um privilégio estar com vocês, com toda a bagagem que cada um traz e representando países diferentes, Brasil, Paraguai, México. Nesse sentido, eu estou muito feliz por estar participando junto com vocês. O tema, para mim, é um tema instigante. A fronteira, enquanto território, um território especial, para mim tem um significado importante, pois minha vivência na fronteira e professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em cidades fronteiriças, localizada em cidade fronteiriça, me proporcionou uma leitura especial sobre a fronteira, né, pela orientação em trabalhos de graduação e de pós-graduação, além da vivência na fronteira, do compartilhar experiências no cotidiano da fronteira. Foi uma experiência ímpar, né, tanto sob o ponto de vista acadêmico, quanto sob o ponto de vista da minha vivência. Atualmente, a fronteira do Brasil com o Paraguai, especialmente entre as cidades de Foz do Iguaçu e Ciudad Leste, respectivamente, representa uma transfronteirização. As relações bilaterais e multilaterais com o país vizinho é uma das expressões do conceito de transfronteirização, subjacente às interações econômicas, financeiras, culturais, políticas e sociais entre os povos que vivem na fronteira. Portanto, o objetivo da minha intervenção é analisar a permeabilidade existente na fronteira por meio das cidades gêmeas de Foz do Iguaçu e Cidade Leste. A construção da hidrelétrica de Itaipu Binacional, iniciada na década de 1970, representa um marco de grandes mudanças socioespaciais, com evidências aqui apresentadas nos aspectos econômicos e sociais. Uma das consequências da construção da Itaipu foi o rápido crescimento populacional que criou um limite de mobilidade urbana entre as cidades de Foz do Iguaçu e Cidade Leste. Pois, além da atração populacional em virtude das obras, também promoveu uma dinâmica territorial por meio da atividade turística. Haja vista que Foz do Iguaçu possui uma estrutura de organização econômica voltada ao turismo e, com a construção da hidrelétrica, a Itaipu Binacional passou a receber turistas a partir do ano de 1977. Entende-se que projetos geopolíticos
como a usina hidrelétrica de Itaipu Nacional, acompanhadas de implantação de infraestruturas, como a rodovia 277 e a Ruta 7, a construção de 2 pontes internacionais da Amizade, ligando Foz do Iguaçu à Cidade Leste, e a da Fraternidade, ligando Foz do Iguaçu a Puerto Iguaçu, além de atrativos turísticos, como os parques ambientais e as cataratas do Iguaçu, produziram condições de adensamento das fronteiras. Outro fator que contribuiu para tornar mais densos os fluxos fronteiriços é a implantação da Zona Franca de Cidade Leste, que, com a diferença de câmbio existente entre os países fronteiriços, gera um atrativo ao turismo de compras. A fronteira em análise, atualmente, tem uma dinâmica capital movida pelo turismo de lazer e pela comercialização de produtos dos circuitos legais e ilegais de economia. A existência de assimetrias entre as funções urbanas desempenhadas por cada cidade investigada, assim como as relações econômicas existentes, contribuem para o incremento dos fluxos de pessoas, de veículos e de mercadorias entre esses dois países. O município de Foz do Iguaçu, com 99% de urbanização, está situado na região da Tríplice Fronteira com os municípios da Cidade Leste e Porto Iguaçu. Entre essas 3 cidades que são consideradas gêmeas pelo Estado brasileiro, apresentam um grande potencial de integração econômica e cultural. Dentre outros fatores, a unificação da malha urbana com cidades de países vizinhos. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, no que tange às espacialidades da distribuição da população e das atividades econômicas, essas 3 cidades gêmeas são também chamadas de aglomeração urbana internacional de Foz do Iguaçu. No conjunto desse aglomerado urbano dessa tríplice fronteira, soma uma população de aproximadamente 620 mil habitantes, sendo Foz do Iguaçu a cidade mais populosa, com aproximadamente 257 mil habitantes, segundo a estimativa de 2021 do IBGE. E Cidade Leste, com aproximadamente 230 mil habitantes, e Puerto Iguaçu, com 80 mil habitantes aproximadamente, conforme os órgãos estatísticos de cada país. Apesar de Foz do Iguaçu, conforme o IBGE no censo populacional, contar com uma população inferior a 10 anos atrás, o censo populacional de 2010, em 2000, a população de 2010 era menor que de 2000. Sua evolução populacional nas últimas décadas é impactante sob o ponto de vista urbano. Segundo dados desse órgão, contava em 1970 com aproximadamente 34 mil habitantes e passou a ter 136 mil habitantes em 80. Em 10 anos, teve mais de 100 mil habitantes. Se comparada à população de 1960, de 28 mil habitantes, registrou-se um crescimento de 380 aproximadamente por cento do total da população do município, portanto, em 20 anos. Pode-se afirmar que as economias das cidades gêmeas de Foz do Iguaçu e Cidade Leste, em alguma medida, se complementam ao considerarmos que a primeira oferece maior quantidade, hospedagens e turismo e lazer, enquanto a segunda tem economia movida pela comercialização de produtos, grande parte deles importados. Essas cidades se complementam e se constituem uma mancha urbana, interrompida na paisagem pelo Rio Paraná. As assimetrias também são fatores a serem levantados quando o assunto é mobilidade, dado que se trata de países com condições socioeconômicas e culturais distintas e há uma segregação socioespacial. No contexto das condições de mobilidade que cada cidade oferece, insere-se a discussão sobre fluidez territorial dada pelas bases técnicas, os fixos, disponibilizadas e ampliadas a partir das condições de porosidade dadas pelos países. Cabe lembrar que, embora a base física dessa cidade seja constituída por territórios reticulares,
o Estado, por meio de suas leis e normativas, busca organizar seus respectivos territórios, impondo barreiras à contiguidade antes citada. A ausência de acordos e de normativas que deem conta da dinâmica fronteiriça é um limitador para a circulação, entendida sob a ótica da porosidade territorial. Todavia, a lógica espacial do fronteiriço não segue a mesma lógica legal, imposta pela fronteira em sua acepção política. Na confluência de Foz do Iguaçu e Cidade Leste, evidencia-se uma desigualdade econômica somada às disparidades na forma de conduzir o planejamento urbano. Essas desigualdades estão manifestadas nas condições de ir e vir que cada uma delas oferece no cotidiano da população que ali vive numa acepção transfronteiriça. Desculpa. Considerando que a região em tela está espacialmente constituída como uma aglomeração urbana, manifestam-se diversas cidades como se constituíssem a malha urbana de uma única cidade, com disparidades acentuadas, já que não estão apenas ligadas à questão econômica, mas também às particularidades de cada país. Dentre essa gama de ações integradoras, a construção da Ponte da Amizade, na década de 60, apresentou papel relevante, pois ao mesmo tempo em que representa certa facilitação para a mobilidade terrestre entre Brasil e Paraguai, a mesma também implantou uma barreira, pois a partir dela existe um controle maior sobre o fluxo. A fiscalização se torna mais ágil do que nas muitas embarcações que faziam o transporte no passado. Sob o ponto de vista da mobilidade urbana transfronteiriça, passou a haver a facilitação entre Brasil e Paraguai, promovendo não apenas a travessia em si, mas gerando um rol de outras ações, como o fortalecimento da economia e a ampliação das relações de apoio entre os povos fronteiriços, porém ampliando o fluxo e, portanto, trazendo consigo a necessidade do ordenamento deste. Considerando que atualmente o fluxo de mercadorias, de pessoas, serviços e outros na Ponte da Amizade se tornou intenso, ocasionando saturação do trânsito em horas de picos, duas novas pontes estão sendo viabilizadas para desafogar a sobrecarga do transporte. Ambas estão sendo financiadas pela Itaipu Nacional. Outro aspecto que tornou notório o início de uma nova fase nas relações fronteiriças entre Brasil e Paraguai foi a construção da hidrelétrica de Itaipu Nacional, que se constituiu, na realidade, mais um projeto baseado na lógica do capital. Isso porque trouxe inúmeros impactos à região, tais como o crescimento demográfico acelerado, desacompanhado de ações que dessem conta de tal condição, além de outros aspectos. Em relação aos municípios brasileiros que recebem royalties, comparados àqueles que não recebem, estudos já realizados analisaram o impacto dos royalties do Itaipu no desenvolvimento dos municípios. No fim, pôde-se inferir que os royalties de Itaipu contribuíram positivamente para o grau de desenvolvimento dos municípios lindeiros, medido pelo Índice Paredes de Desenvolvimento Municipal, como também na renda e na saúde desses no mesmo ano, 2016, existindo também um impacto na melhoria ao longo do tempo dos aspectos de saúde desses municípios. Esses pesquisadores constataram os problemas ocasionados pela construção da usina, diversos deles. Um deles chamou a atenção para a totalidade do espaço inundado, mencionando que, em casos como esse, o impacto é grande, pois as áreas urbanas da região são forçadas a acolher grande parte dessa população desabrigada pelo lago quando da formação do lago. A cidade passou, portanto, a receber um contingente populacional
das mais diversas origens em busca de trabalho no canteiro de obras da usina. No ápice da construção, a usina chegou a contratar 40 mil funcionários, conforme dados da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, quando a população, nesse momento, final da década de 70, correspondia a 40 mil habitantes. E ao final da obra, permaneceu na cidade uma parte desses trabalhadores, pois não regressaram mais ao seu local de origem, além da parte dos desabrigados pela formação do Lago de Itaipu. Curiosamente, Cidade Leste também obteve crescimento populacional significativo nesse período. O fato é que a construção da ponte, as relações comerciais se intensificaram e isso desencadeou a criação da Zona Franca de Cidade Leste, que, somada às diferenças de câmbio existentes entre esses dois países, começou a aquecer a economia local. As principais fontes de renda da Cidade Leste estão atreladas ao comércio, fazendo dessa municipalidade uma importante fonte de receita para o Paraguai. Cabe ainda frisar que os turistas brasileiros representam uma boa parte das vendas dessa cidade. Pensando ainda pelo viés da economia local, a constante circulação de pessoas atraídas pelo comércio integra e potencializa a obtenção de lucros na rede de serviços de Foz do Iguaçu, uma vez que o turista realiza suas compras no país vizinho, mas pode se utilizar dos serviços de alimentação, hospedagem e lazer em Foz do Iguaçu. Por fim, é necessário mencionar que o turismo da Tríplice Fronteira também é elemento constitutivo de grande circulação de pessoas nessa área. Enquanto o turismo de Foz do Iguaçu é mais voltado ao lazer proporcionado pelas visitas ao Parque das Aves, às Cataratas do Iguaçu e à usina Itaipu, Cidade Leste se destaca pela atração no turismo de compras. São recursos naturais artificiais capitaneados para a atividade turística, prática econômica expressiva na fronteira, aliada ao comércio do setor terciário. Portanto, a expansão urbana das cidades gêmeas é uma constatação do rápido crescimento populacional que a construção da hidrelétrica de Itaipu Binacional propiciou, além da infraestrutura criada na fronteira para integrar o Brasil e o Paraguai, necessária para permitir a fluidez e a porosidade territorial, no bojo da mobilidade urbana das cidades de Foz do Iguaçu e Cidade Leste. Aspecto aferido pela circulação é o fluxo de pessoas, serviços, mercadorias, bens e produtos que intensificou a ponte da amizade. Esta infraestrutura de transporte é fundamental para permitir o desenvolvimento da fronteira, haja vista que a travessia de embarcações pelo Rio Paraná ao longo do tempo se tornou inviável. A construção de duas pontes entre Brasil e Paraguai, pelos rios Paraná e Paraguai, é uma demonstração do aumento das atividades nessa região da fronteira. A estrutura organizacional econômica se pautou no comércio de compras, de serviços e especialmente na atividade turística, dinamizando os territórios, uma vez que sua implementação promoveu importantes mudanças na organização do espaço, de modo a fortalecer o processo de transfronteirização. Processo esse que permitiu maior integração regional, conforme os conceitos aplicados, que elucidaram uma realidade urbana fronteiriça, marcada por ritmos diferenciados de desenvolvimento. Finalmente, as cidades gêmeas são um caso específico de estudos, pois os seus territórios são decorrentes de uma dinâmica supranacional, nacional, regional e local. As potencialidades do desenvolvimento, assim como suas fragilidades, requerem acordos bilaterais, para que uma gestão seja compartilhada à luz de programas de cooperação, que poderão transcender os já existentes sob o ponto de vista da produção de energia. Cooperações essas que poderão ser também no âmbito da atividade turística, assim como da mobilidade urbana e da circulação na região fronteiriça. Muito obrigado pela oportunidade, estou solícito
as questões que por vierem, que por vierem. Obrigado.